Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 10 de Sivan, 5.783. É o dia 30 de maio de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, chamada terça-feira. E nós estamos no terceiro dia para o Shabat. E estamos na nossa terceira leitura da nossa Parashá da semana, Nassô, levanta, sobre a questão de levantar o Mishkan, o tabernáculo no deserto, para seguir viagem. Então nós estamos no terceiro dia para o Shabat. Então, conexão com o Shabat, conexão com a redenção final, com o justo e o verdadeiro Mashiach. E seguindo em frente, na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso movimento Bnei Noach Brasil tem a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, que é da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, onde ele cuida de uma grande comunidade judaica em São Paulo, no Brooklyn, e também da comunidade Bnei Noach no Brasil. As comunidades locais, as sinagogas Bnei Noach regionais, né, espalhadas pelo nosso Brasil, né? Então, tudo com supervisão e liderança do Rav Yaakov Gerenstad. E Baruch Hashem por isso. E nós aqui, pela graça bendita de Hashem, na sinagoga Bnei Noach, Bauru e região, nós estamos aqui também, né, sob a direção, orientação e supervisão do Rabino Yaakov Gerenstad. Baruch Hashem por isso, né? A nossa terceira leitura de hoje está no capítulo 5, né, de Números, né? Capítulo 5 de Números, para a nossa reflexão no dia de hoje, onde teremos aí sobre a santidade do acampamento. Dentro dele temos aí também as questões das leis adicionais de culpa por desonestidade, né, e leis adicionais de presentes para os sacerdotes, né? Dentro de todo este panorama que nós temos para hoje, nós temos aí sobre uma questão de negatividade, né? Então, a negatividade é algo que está presente. O mundo, ele está cheio de coisas negativas e nós lidamos com isso diariamente. E nós precisamos estar aí, sem sombra de dúvidas, a par desta realidade para que nós possamos trabalhar o nosso dia a dia de forma que a negatividade ela não venha de forma alguma atrapalhar a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, no nosso dia a dia, entre nós e vós, ou seja, entre você e o seu próximo. Para nós, não judeus, Bnei Noach, né, temos aí uma grande responsabilidade das nações para que nós possamos levar cada vez mais o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, né, amados? Então, o trabalho, ele é precioso, o trabalho, ele exige de nós realmente concentração, determinação, ousadia, coragem, né? Porque os dias não são fáceis e a jornada ela não é fácil, né? Onde nós precisamos estar sempre visualizando, analisando para tomarmos as decisões corretas, né? Há caminhos longos, mas são curtos. E há caminhos que são curtos, mas são longos, né? Um certo rabino, numa das suas viagens, ele encontrou um menino, uma criança, e perguntou àquela criança: como faço para chegar à cidade tal? E aí então aquela criança, aquele menino disse ao rabino: tem um caminho curto, mas é longo. E tem um caminho longo que é mais curto, né? E aí ele perguntou: qual que é o caminho curto? Então o menino disse: o senhor vai aqui por esse caminho, né? Ele é curto,
mas ele vai ser longo. E naquele momento o rabino não entendeu a questão, né? Pô, o caminho curto é curto, por que que ele vai ser longo, né? Então ele pegou, se embrenhou naquele caminho que o menino tinha dito que era curto, mas ele fez uma observação que seria longo. Então ele se embrenhou naquele caminho e foi indo. E de repente chegou num determinado ponto em que, para continuar em frente, ele não tinha condições, porque havia uma vegetação muito forte, né? Uma vegetação muito grande, muito fechada, conhecida como aqueles famosos, né, cercas vivas, né, onde tem um emaranhado de árvores e espinhos, e ele não podia atravessar ali naquele meio. Então ele foi contornando a cerca, né? E aí então ele vai contornando e o tempo vai passando e ele desiste, ele fala, não, esse caminho aqui está complicado, né? Eu vou procurar aquele outro caminho longo lá que o menino falou. E aí então ele embrenhou-se, né? Retornou ao ponto de partida e ele começou naquele outro caminho em que o menino disse que era longo, mas era curto, né? Então ele começou a sua jornada nesse novo sentido e de repente ele viu que realmente o caminho parecia longo, mas ele chegou logo ao seu destino. E aí então ele compreendeu o que significa um caminho curto mais longo e um caminho longo mais curto, né? O caminho curto estava numa questão de linha reta até o seu destino. Em linha reta até o seu destino era um caminho curto, mas devido à forte vegetação, ele tinha que contornar a vegetação e aquele caminho curto tornava-se muito comprido. Então era um caminho curto mais longo, então muito mais demorado, porque ele teria que contornar toda aquela tal de cerca viva, aquela vegetação. E o caminho longo curto é onde que realmente em linha reta ele era mais longo, tinha mais quilometragem pela frente do que na linha reta do caminho curto. Mas realmente a jornada longa se tornou curta porque ele alcançou seu objetivo rapidamente. Então muitas vezes na nossa jornada, do nosso dia a dia, muitas vezes nós nos defrontamos com uma realidade desses fatos. Nós encontramos um caminho curto e achamos que trilhar por esse caminho curto vai ser mais fácil. Mas aí, de repente, a gente encontra as barreiras da vida, encontramos aí as cercas vivas, né? A vegetação forte, e até contornar isso daí vai nos levar a uma distância muito grande. E tem aquele caminho longo, o caminho longo onde que realmente você tem que se embrenhar na sua jornada, tem quilômetros pela frente, mas você chega ao seu destino muito mais rápido do que naquele outro caminho. Ou seja, o aprendizado para nós é que muitas vezes nós queremos andar pelos caminhos curtos, só que nós colocamos nesse caminho curto muitos desafios, muita vegetação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. Isso vai se tornando cercas vivas, isso vai se tornando uma vegetação muito forte. Então aquele caminho que parecia curto, ele acaba sendo um caminho longo, onde nós queremos satisfazer o nosso eu, nós damos margem à nossa preguiça e nós achamos que vou pelo caminho mais curto, é mais rápido, é mais sossegado. Então você acaba criando para você mesmo uma vontade própria, né, satisfazendo a sua preguiça e na realidade não quer nada com nada, quer sombra e água fresca. E aí você vai se embrenhar diante de um paredão de uma vegetação muito densa e você vai ter que contornar, vai ter que andar muito mais do que pelo caminho longo mais curto. Porque pelo caminho longo mais curto, você sabe que tem uma longa jornada.
mas através do seu serviço diário a Hashem. Você chega nesse caminho, você chega nesse destino antes de completar a jornada, porque você está na vontade divina e não na sua própria vontade, que cria os emaranhados da vida. Nós temos sim a livre escolha, né? Muitos falam em livre arbítrio, né? Mas biblicamente, dentro da Torá, é livre escolha. E nós somos responsáveis pela nossa livre escolha. Então, quando nós escolhemos o caminho curto, mais longo, né? Satisfazendo o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa preguiça, querendo satisfazer realmente os nossos interesses e não os interesses de Deus. Então aí nós encontramos uma mata densa pela frente, que nós não conseguimos passar no meio dela, e aí a gente começa a contornar, e vai ficando muito longo esse caminho curto. E aí então nós acabamos muitas vezes nos perdendo nos nossos próprios emaranhados da vida, no nosso próprio eu, na nossa própria vontade. A gente vai se envolvendo que nem um novelo de lã. E aí às vezes chega um ponto em que você diz assim, nem sei por que estou aqui. E essa é uma realidade. Mas quando nós enfrentamos o caminho longo, mas que é curto, né? Esse caminho longo nos mostra a realidade dos fatos. Essa é a jornada que você precisa seguir, fazendo a vontade divina. Mas antes de você concluir, você já pode tomar posse do seu destino. A redenção final, com o Mashiach, o Olam Rabá, o mundo vindouro, que é a vida eterna com Deus. Você já pode começar a desfrutar dessas delícias já. Porque você não estará mais envolvido com o seu próprio umbigo. Você não estará realmente enrolado como um novelho de lã, né? De acordo com as suas vãs vontades, né? O seu egoísmo, a sua egolatria e por aí afora vai. Né? Então você fica livre de você mesmo, do seu eu animal. E no caminho longo, mais curto, você se envolve mais com o seu eu essencial, a sua alma divina. Então você começa a desfrutar realmente das delícias, das promessas divinas. Então por isso, amados, a jornada no deserto, ela sempre será para nós um desafio constante. O caminho curto, em que o povo judeu poderia ser guiado, né? Foi realmente de onde Deus desviou eles do caminho curto, porque eles iam encontrar realmente as guerras pela frente e eles poderiam desistir da sua jornada e retornar ao Egito. Então, a jornada curta tornar-se-ia uma grande jornada, um caminho muito longo. Mas quando eles foram embrenhados no caminho longo, eles acabaram chegando ao seu destino. Um caminho longo, mas curto. Curto por quê? Porque a certeza de alcançar o objetivo. A certeza de ser vencedor diante desta jornada. Então, esta é a nossa caminhada, essa nossa jornada dentro do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Quando você quer criar um caminho curto, lembre-se que você poderá estar se envolvendo com o seu eu animal e você vai criar um monte de problemas para você mesmo. E então a cerca, a densa vegetação, ela vai impedir com que você chegue ao seu destino, como você gostaria, de forma curta, rápida. E aí você vai ter que contornar, né, realmente essa cerca viva, essa grande vegetação. E aí o caminho vai ficando mais comprido, mais complicado, né, de poder resolver as situações.
Mas quando você se embrenha no caminho longo, mas é curto, onde você busca realmente alimentar e fortalecer a sua alma animal para fazer o serviço divino, fazer a vontade divina, e então você se embrenha nessa jornada longa, mas curta, porque você já começa a desfrutar das suas bênçãos antes mesmo de chegar ao seu alvo, ao seu objetivo, que é a redenção final com Mashiach e Olam Rabá, a eternidade com Deus. Então, por isso, amados, a nossa Parashá Nassau levanta o tabernáculo para seguir viagem. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala de forma simples e objetiva. O tabernáculo que há no seu interior, você precisa cuidar dele, proteger ele. Você precisa fortalecer esse tabernáculo interior. Por isso que nós temos diante de nós realmente esta jornada. Aquilo que poderia ser resolvido em 11 dias foi resolvido em 40 anos. Mas aquilo que poderia ser resolvido em 11 dias poderia ser simplesmente o princípio do final do próprio povo. Mas o caminho longo, apesar de tantos sofrimentos, batalhas, adversidades, mas a certeza de alcançar o alvo, o objetivo, de poder ser vitorioso, realizar o propósito da sua vida. Então, quando o nosso povo, o nosso irmão mais velho passou pelo deserto, teve que passar pelo deserto para poder realmente vencer as forças negativas, destrutivas e maléficas, onde a sede, o quartel-general dessas forças, dessas energias negativas, é o próprio deserto. E o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, passou 40 anos pelo deserto, justamente vencendo todas as etapas, conquistando todas as etapas da sua grande viagem. Isso veio trazer a certeza de que somente seguindo o caminho divino é que nós obtemos a verdadeira vitória. E não aquilo que nós achamos que pode ser melhor, um caminho curto, mas longo. Então é importante nós estarmos, amados, realmente cada vez mais conectados com as lições que a Torá traz para nós. Então, a princípio, nós sempre observamos realmente dentro do estudo da Torá as lições para o judeu com o judeu, etc. e tal. O povo judeu, cada judeu, etc. e tal. Mas ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o filho primogênito de Deus. Nós somos os irmãos caçulas, nós não judeus somos os irmãos caçulas. Isso significa que nós não somos apartados da família. Isso não significa que o povo judeu tem um pai celestial e que nós temos outro. Muito pelo contrário, como diz o profeta Malaquias, todos nós não temos o mesmo pai. Então esta é a realidade. Nós podemos realmente, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, seguirmos realmente a nossa jornada, para que nós possamos cada vez mais, mesmo sabedores de que estamos no imenso deserto, as nações, os povos, um deserto espiritual, um deserto abrasador, onde você olha e você vê e parece que realmente o mal, a corrupção, a iniquidade se multiplica. E parece que não tem remédio. E mesmo você tendo conhecimento do monoteísmo como fundamento judaico e orientação rabínica, mesmo você tendo a visão de que tudo está sob a autoridade divina, o cuidado divino, a direção divina, mesmo sabedores de que o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo,
para a redenção final. Muitas vezes, sabedores disto, você olha o mundo à sua volta e você vê tanta iniquidade, corrupção, maldade e por aí afora vai. E às vezes isso acaba te atingindo de uma forma em que você diz ou pensa: será que realmente vai ter solução isto? Será que realmente vai resolver? Será? Então é importante que nós estejamos nessa conexão realmente com a Torá, tenhamos essa conexão com o estudo da Torá diariamente, com os seus mandamentos, com as 7 leis de Noa e as suas ramificações, para que realmente essa pequena porcentagem que ainda há de mal, de trevas no tempo presente, não venha dominar você e nem venha trazer a você o medo e o pavor. Muito pelo contrário, que nós estejamos certos de que, apesar da nossa jornada ser longa, mas o caminho é curto para alcançarmos o objetivo final, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, e não existe força contrária que poderá impedir que isso aconteça. Então, à medida que nós vamos cada vez mais alimentando a nossa mente, alimentando a nossa alma divina, nós vamos cada vez mais marchando em frente, seguindo em frente. O deserto não pode nos deter. O mal não pode nos deter. Nós precisamos seguir em frente. Precisamos continuar em frente. Então, por isso, nós temos, dentre outras coisas, a questão da santidade do acampamento, que é o tema da nossa aliá de hoje, a nossa terceira aliá, que Deus fala que deve ser retirado do meio do povo todo aquele que estiver cometido Tetzaraat, que é a doença sobrenatural, por aqueles que praticaram maledicência, fofoca, a animosidade e por aí afora vai. Então que o impuro seja tirado do meio do povo e ele fique isolado, para que ele possa aprender as lições e quando retornar no meio do povo ele possa retornar de forma elevada. Então, nós temos diante de nós a certeza de que somos falhos, que nós podemos sim, certos momentos da nossa jornada, nos tornarmos impuros espiritualmente, mas Deus não se esquece de nós. Deus não fecha a porta para nós. O Eterno, ele é soberano sobre todas as coisas e o que ele mais deseja é que realmente nós venhamos fazer techuvá constantemente. Então, dentro desse aspecto aí, os ensinamentos racídicos, eles explicam que o povo judeu passaram 40 anos no deserto para que a grande santidade do tabernáculo estivesse presente lá, dissipando as forças do mal que estão tão enraizadas no deserto, razão pela qual o deserto é inabitado, Por isso os levitas que eram responsáveis pelo tabernáculo foram contados, pois ao serem contados lhe foi conferido importância e de modo espiritual, essa foi uma forma de fortificar os levitas em sua batalha contra as forças do mal. Então o que nós temos aqui é que o deserto é uma realidade. O deserto é o quartel-general das forças negativas, destrutivas, as forças demoníacas que existem aí. E a partir do deserto que vem essas forças negativas para as nações. Por quê? Porque o desejo dessas forças negativas é expandir a sua natureza desértica pelos 4 ventos do planeta e à noite fazer com que a escuridão do deserto, as trevas do deserto, seja uma realidade no meio das nações. Mas quando o povo judeu, o nosso irmão mais velho, passou pelo deserto,
estas forças perderam a eficácia do seu poder. E elas não conseguem, em hipótese nenhuma, realmente fazer com que o mundo todo seja voltado para as trevas. Por isso, forças negativas e destrutivas, elas estão em atividade entre as nações, usando seus governantes, na sua grande maioria, usando uma boa parcela dos políticos por aí afora vai, dentro do aspecto das trevas, das forças destrutivas, negativas, né, que querem realmente trazer para as nações, para os povos, o medo, o pavor, o terror, né, as ameaças, a morte, e por aí afora vai. Mas o nosso irmão mais velho passou pelo deserto. Isso significa que nesse deserto abrasador que nós estamos entre as nações, não há força que pode nos deter se nós permanecermos em Hashem. Se você permanecer no soberano dos mundos, Adon Olam, nada poderá deter você, nada poderá deter os Benei Noach entre as nações, porque a nossa missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então nós precisamos ser luz, nós precisamos trazer cada vez mais a presença divina, trazermos cada vez mais a santidade dentro do nosso tabernáculo interior, para que as nossas comunidades e as nossas sinagogas Benei Noach tenham a santidade divina presente, para continuarmos vencendo esse deserto. E quando nós lemos novamente, né, o Deus mandando Moshe contar os levitas, está no sentido de fazê-los mais fortes, fazê-los cada vez mais presentes na sua missão e para obterem realmente eficácia nas suas ações diárias, no dia a dia, para a vitória suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, a partir do momento que você e eu, nós conseguimos realmente nessa batalha espiritual transformar o nosso ser num tabernáculo divino, no tabernáculo de Deus, nós poderemos, sem sombra de dúvidas, vencermos todas essas forças negativas e nós podemos trazer mais presente nos nossos dias e no nosso meio a santidade de Deus. Porque você será um portador da santidade divina. E é dentro desse aspecto que a santidade do acampamento, ela se torna uma realidade. Para fazer com que, de fato, né, as pessoas possam buscar cada vez mais no soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, as forças para seguir em frente. Porque nós sozinhos não temos como fazer. Não adianta ninguém bater no peito e dizer que é bom, que é forte, que é não sei o quê, sabidão e companhia limitada. Nós não conseguimos realizar isso sozinhos. Nós precisamos estar na presença divina. Por isso, o nosso tabernáculo interior precisa ser forte, através das nossas preces diárias, através da nossa techuvá, o nosso retorno a Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento constantemente. Porque nós ainda estamos sujeitos a falhas, a errar, a pecar. A techuvá é importante na nossa jornada. Sem ela, nós não temos conexão com Deus. O estudo da Torá e as mitzvot, os seus preceitos, as 7 leis de Noach e as suas leis, os seus preceitos, as suas ramificações, fazem parte da nossa jornada pelo deserto. E a Tzedakah faz parte da nossa santidade de elevar as questões materiais e financeiras a níveis elevados espirituais. Então, é uma jornada em que Deus nos dá todas as armas
espirituais para que nós possamos realizar a nossa atividade primordial, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E é nesse sentido em que, de fato, né, a Techuvá completa, como diz Rashi nos seus comentários, assim como fala Rambam, Maimônides, bem como também o Sefer HaChinur, né, que nos diz assim, especificamente mencionando o pecado, ele sentir-se arrependido e ele tomará mais cuidado em outra ocasião para não cair no mesmo erro novamente. Então, o que nós temos aqui dentro desse sentido é sobre a questão da Techuvá, em que nos fala aqui sobre a questão da Techuvá completa, em que ela atinge todo o nível espiritual do nosso ser, mas também atinge todo o nível físico do nosso ser. Não é só no âmbito espiritual do nosso ser, a nossa alma divina, mas é também dentro do aspecto do nosso físico, onde nos fala sobre a questão de sentir-se arrependido, ele tomará mais cuidado em outra ocasião para não cair no mesmo erro novamente. Aqui ele está falando sobre verbalizar a confissão de pecados. Quando nós verbalizamos o pecado, quando nós nos apresentamos diante de Hashem, e nós falamos com Hashem, pedindo a ele perdão pelo pecado A, B ou C, quando nós verbalizamos o nome do pecado, o nome do nosso erro, o nome da nossa transgressão, só de pronunciar o nome nós temos vergonha de pronunciar. Chegar diante de Hashem e falar, Senhor, eu menti para fulano de tal e eu não devia ter feito isso. É uma mentira, dá vergonha de falar. Certo? Então, esse é um exemplo simples para você ter um norte para todas as demais transgressões e por aí afora vai. Então aqui, o Sefer HaChinur, ele está falando de nós verbalizarmos quando chega a noite, antes de dormir, antes de fazermos o Shema para dormir, antes de fazermos os Salmos 121, o 92 antes de dormir, né? O 91, melhor dizendo, o 91 e o 121 antes de dormirmos, né? Nós verbalizando, né, o dia que passou, os nossos erros, os nossos desacertos, as nossas falhas, os nossos pecados. Então, ao verbalizarmos, nós sentimos vergonha de falar que eu fiz de errado isso e mais aquilo. Isso daí nos fortalece a termos mais vergonha na cara para amanhã não cometer os mesmos erros. Isso vai fazendo com que nós possamos santificar o nosso tabernáculo interior e a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É por isso que nós temos aí, realmente, dentro desse escopo, a questão da santidade do acampamento e sobre a questão da culpa por desonestidade, onde nós temos aí o verso 5 ao verso 8, do capítulo 5, do verso 5 ao verso 8. É onde realmente nós nos apresentamos diante de Hashem e nós nos apresentamos diante dele realmente falando da nossa culpa. E verbalizando, isso é a Techuvá completa, como diz Maimônides, faz parte da Techuvá completa, quando nós verbalizamos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha. Senhor, eu fiz isso. Nem precisava falar porque ele sabe, mas ele quer que você diga. O nosso Pai quer que nós falemos, que nós venhamos confessar, para que a gente tenha vergonha na cara de não cometê-lo novamente. E é nesse sentido que, de fato, nós precisamos cada vez mais
né? Cuidar do nosso tabernáculo interior, por quê? Porque ao cuidarmos do nosso tabernáculo interior, né, entre aspas, né, a semelhança dos levitas, nós estamos cuidando do nosso tabernáculo. E a semelhança dos levitas, nós, ao cuidarmos do nosso tabernáculo, nós estamos mantendo a nossa comunhão com Deus e mantendo a nossa comunhão com o nosso próximo, né? O nosso Benei Noach e o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, né? O povo judeu, ombro a ombro, para cumprirmos a nossa tarefa. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala de forma bem simples e objetiva, dizendo: se tivermos de alguma maneira prejudicado alguém, devemos primeiro pedir-lhe perdão. Depois devemos devolver o objeto ou pagar por qualquer dano que tenhamos provocado ao nosso próximo. Em seguida, devemos pedir perdão a Deus por meio do arrependimento. E o arrependimento, ele tem 3 passos. Primeiro, o remorso pelo passado, né, pelo pecado. A resolução positiva para o futuro, determinação que não farei mais isso. E a terceira é a confissão verbal a Deus pelo pecado. Então o nosso Rebbe, ele diz assim: cada transgressão gera uma energia negativa que possui um corpo e a sua alma. O corpo dessa energia é a transgressão, o ato do pecado por si só, certo? Então, o corpo realmente dessa energia é o pecado, é a transgressão e o ato do pecado por si só. Só o ato por si só já é o corpo dessa energia negativa destrutiva. A sua alma, a alma deste corpo energético negativo, é o desejo que o causou, a vontade que motivou e acompanhou tal ato. Ou seja, a pessoa, ela teve vontade, sentiu vontade, alimentou aquilo e pum! Cometeu. É a alma, o desejo é a alma desse corpo energético, negativo, destrutivo, maligno. Que é o ato do fato, o ato em si do pecado, do erro, do mal. E a alma desse corpo é a vontade de fazer. Por isso, vejam bem, amados, né? Nós vimos nesses tempos atrás aí, com referência às carnes proibidas para o povo judeu. E dentre elas a carne do porco, correto? E a orientação rabínica ali, a orientação dos nossos mestres, nos fala de forma bem clara, dizendo o seguinte, que o judeu, ele não pode dizer que carne de porco eu não gosto, eu não como porque eu não gosto, e etc e tal. Ele deve dizer assim: eu tenho vontade de comer, mas eu não como porque o meu Senhor proibiu. Isso é submissão, é humildade, é obediência, é reconhecimento da vontade divina. Então, dentro desse aspecto aí, é a mesma coisa dentro dessa questão do corpo, que comete o pecado, que é o corpo da energia negativa, que executa o mal, o erro, e a alma é o desejo, é a vontade de fazer. Então, por isso, o primeiro pensamento que vem a nós é difícil, é praticamente impossível de você impedir. Porém, o segundo pensamento já está em você, de você impedir esse segundo pensamento que vem acompanhado do primeiro pensamento de forças negativas, destrutivas, maléficas. Aí o segundo pensamento está no seu domínio. Ou você alimenta aquele primeiro pensamento negativo, ou você rejeita esse pensamento negativo. É neutralizar a negatividade, é neutralizar o mal. Isso está em cada um de nós.
Então, por isso, né, outra coisa que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala dentro desse campo é sentir remorso por ter cometido um pecado, que destrói a alma, né? Aliás, sentir remorso pelo pecado cometido. E por que sentir remorso pelo pecado cometido? Porque o remorso, puxa vida, eu não devia ter feito tal coisa. Meu Deus, misericórdia, me ajude a não fazer mais isto. Eu não quero fazer mais isso, eu não quero cair no mesmo erro. E você confessa, verbaliza o teu erro, o teu pecado, o teu mal. Nós agindo assim, com esse remorso, nós destruímos a alma desta energia negativa, que é o desejo. O desejo. Eu gostaria muito, né, dando um outro exemplo aí, eu gostaria muito de fazer tal coisa. Por exemplo, lá no meu trabalho, você tem lá umas coisas aparentemente não muito preciosas, mas atrativa lá no seu escritório, no seu trabalho, ou em qualquer lugar onde você tem a sua atividade trabalhista, né? E ali você é um funcionário, um colaborador, e tudo que tem ali não pertence a você, pertence ao dono da empresa, ao patrão e companhia limitada. Mas ali tem um bonito grampeador, um bonito furador, tem uns clipes legais ali, né? Tem pequenos objetos que enfeitam o ambiente, bonitos, né? Chamativos, né? Então, o desejo vem de pegar alguma coisa ali para levar para casa. Afinal de contas, tem bastante na empresa, tem bastante por ali, ninguém vai sentir falta disso, ninguém vai fazer falta disso daqui, né? Não é de grande valor, é uma mixaria, né? Por exemplo, né? E aí eu tenho uma grande vontade de pegar isso, de levar para mim. Aí você verbaliza: Senhor, o meu desejo é pegar tal coisa, mas eu não vou pegar porque é a tua vontade que eu não pegue aquilo que não é meu. Então, por isso, eu não vou pegar aquilo. Eu não vou fazer isso que a minha alma animal está querendo fazer. Eu não vou dar lugar a essa energia negativa, destrutiva e maléfica. Essa é a reação que Deus quer encontrar em cada um de nós, para podermos vencer as trevas, dissipar as trevas e fazer com que a luz prossiga, se expanda cada vez mais. Então, dessa forma, né, você fazendo uma reflexão e falando: meu Deus do céu, se eu fizer tal coisa, o que minha esposa vai falar, o que o meu marido vai dizer, e os meus filhos? Ou o que a papai e a mamãe vai dizer a meu respeito? Só de pensar me dá remorso. Você está destruindo a alma do desejo, das energias negativas. Elas começam a ser derrotadas e não exercem poderes e nem influência na tua vida. Então vejam bem, amados, que o nosso dia a dia é de fato à luz dos olhos de Hashem e tudo está sob o seu domínio. Se nós tivermos a convicção disto, nós vencemos dia a dia as forças negativas, destrutivas e maléficas na nossa jornada diária. E nós vamos levando cada vez mais, sem sombra de dúvidas, luz para as nações. Porque quando nós verbalizamos, nós destruímos o ato anterior. Então, quando nós verbalizamos o erro que cometemos, a falha que cometemos, ao sentirmos esse remorso, né? Vejam bem, amados, né? Existe, infelizmente,
existe aí, né, pelos meios religiosos que arrependimento de pecado não é remorso. Você certamente já ouviu isso em muitos meios religiosos. Mas a realidade não é esta. O remorso é aquilo que corrói a tua mente no sentido de que eu não devia ter feito aquilo. Que alimenta e fortalece a tua techuvá, o seu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. O remorso, ele significa vergonha de algo errado que você fez. É nesse sentido que nós precisamos visualizar o que é o remorso e que é o que o Rebbe está nos ensinando ao falar sobre o remorso, para destruir a alma das forças negativas, que é o desejo. O desejo. A cobiça. A ambição. E as suas ramificações diversas por aí afora vai. Entendeu? Então é nesse sentido aí. Então dessa forma, nós destruímos realmente a alma dessa energia negativa, pois o remorso acaba com a motivação de fazer, né, aquela coisa errada, o desejo, né, a paixão de fazer aquela coisa errada. Já confessar o pecado verbalmente, através dos nossos lábios físicos também, né, destrói o corpo dessa energia negativa. Por quê? Porque a fala da confissão é uma ação que desfaz a ação anterior. Então, por isso que a confissão de pecados para Deus, ela é muito importante. Ela é muito importante. E isso faz com que, primeiro, o remorso destrói a alma, o desejo. E a confissão, né, dos nossos lábios, né, traz em nós realmente a vergonha do fato cometido. E isso daí destrói realmente o corpo desta energia negativa. Ou seja, essa energia negativa, o corpo é o ato errado. Se nós destruirmos o desejo e nós destruirmos o ato do pecado, não o fazendo, então as energias negativas e destrutivas e maléficas, elas perdem total eficácia em nós. E nós nos tornamos cada vez mais conectados com Deus e somos cada vez mais elevados espiritualmente. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que nós precisamos fazer cada vez mais na nossa vida diária. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Ah, mas eu estou falando a verdade sobre aquele fulano de tal que é ladrão, é corrupto, é companhia limitada. Você está fortalecendo as energias negativas, destrutivas e maléficas. Lance palavras de bênçãos. Ah, mas fulano não tem como. Mas você tem como lançar palavras de bênçãos para a sua família, para você, para a sua comunidade Benenoa, para as sinagogas Benenoa regionais. Você tem condições de lançar palavras de bênçãos para o nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro, para as nações, para os povos. Você tem como fazer. Você tem condições de destruir as forças negativas, destrutivas e maléficas. E nós só podemos fazer isso com boas palavras, com ações, com o estudo da Torá, o estudo das 7 leis e as suas ramificações, a techuvá, as preces diárias, a tzedakah e por aí afora vai. Nós podemos sim, como o nosso irmão mais velho venceu o deserto, nós podemos vencer esse nosso deserto entre as nações. Depende daquilo que nós determinamos para nós mesmos. E é por isso que é bom você ir na prova do espelho. Vá e faça a prova do espelho. E diante do espelho converse consigo mesmo.
e diga, e aí? Tomou vergonha na cara? Mudou de atitude? Mudou o tipo de palavras que você fala? Você não tem vergonha de falar aqueles palavrões lá que você costuma falar todo dia? Você não tem vergonha de falar palavras chulas, negativas, palavras horrorosas? Ah, mas eu estou tirando um sarrinho na idolatria, nos idólatras, no corrupto, no rebelde, não sei que lá. E essas suas palavras ajudam a expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Ajuda você a conquistar as pessoas ou a afastar as pessoas de você e do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Quando que vai tomar vergonha na cara? O tratamento tem que ser sério, amados. Uma doença, se você não tratar com seriedade, ela cresce e ela acaba te matando. E a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é a mesma coisa. É só você se colocar numa posição em que o que Moshe faria se estivesse no meu lugar? O que o profeta Eliabe faria no meu lugar? O que o rei Davi faria no meu lugar? O que Sara, Rivka, Leia, Rachel fariam no meu lugar? É nós olharmos, como diz aqui a reflexão nossa, é nós olharmos para o futuro. A redenção com o justo Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. É uma questão de amor. E com amor não se brinca. O amor é coisa séria. Ela precisa de compromisso, de disciplina, de perseverança. O amor precisa ser fortalecido cada vez mais numa transparência em que Deus esteja no comando de tudo. Então, por isso, realmente, afastar toda a negatividade, neutralizar a negatividade, ela depende de cada um de nós. Porque vejam bem, se você fala uma palavra séria, a sequência lógica é uma palavra séria. Se você conta uma piada, a sequência lógica é uma outra piada. E aí, de piada em piada, vai virar o quê? Entendeu? Mas quando a conversa ela é séria, ela é com compromisso, com responsabilidade, com disciplina, a sequência ela é forte, saudável, há um equilíbrio saudável. É onde nós precisamos estar no nosso dia a dia. Então, portanto, amados, que nós possamos fazer a nossa jornada por esse deserto abrasador, mas sabendo que existe uma grande vitória a ser tomado posse ali na frente. E você pode já começar a desfrutar dela agora. Depende como você caminha, como você lida com essa situação. Então, por isso, vamos neutralizar toda negatividade. Porque palavras negativas são coisas sérias para as pessoas que usam de palavras negativas. Ela só atrai coisa ruim para si mesmo. Ah, mas é porque eu tiro um sarrinho aqui, eu tiro um sarrinho ali, né? Eu faço uma piadinha aqui, uma piadinha ali. É você que decide o seu futuro. É simples assim. Entendeu? Neutralizar a negatividade.
Isso está relacionado com nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Você confia numa pessoa que vive brincando, não leva nada a sério? Ou você confia numa pessoa que é séria nos seus compromissos, na sua palavra, nas suas decisões? Quando Deus escolheu os seus para uma tarefa específica, para uma tarefa muito séria, ele não foi atrás de quem estava com brincadeiras e piadinhas. Ele foi atrás de quem estava trabalhando sério, com compromisso, com responsabilidade, com disciplina. Quando Moshe foi chamado para liderar o povo, ele estava com piadinhas? Com brincadeirinhas? Quando Deus foi chamar David para ser rei sobre todo Israel, David estava com rodinha de amigos contando piadinhas, falando chocarrices, bebendo seus vinhos deliciosos, enchendo a cara. Era assim que eles foram encontrados? Certamente que não. Senão não teriam sido chamados. Por isso, neutralize a negatividade, porque Deus tem confiado algo muito importante para cada um de nós. Transformar este mundo para ser a sua moradia. Amanhã estaremos de volta, se assim o Eterno permitir. Shalom, shalom. Até amanhã.